falamos em outro vídeo sobre a justificação e agora nós queremos tratar sobre a regeneração. Primeiramente, conceituando o que é regeneração de uma forma bem prática e simples para que você possa ouvir e entender sobre o assunto. Então, a regeneração é o ato que concede ao fiel uma vida nova, mais elevada, mediante a união pessoal com Cristo, ou seja, o resultado de uma união pessoal com Cristo, através da presença do Espírito Santo dentro de você. Isso acontece depois da justificação, ao arrependermos dos nossos pecados e a confessarmos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e creres que Deus ressuscitou dos mortos, sereis salvos. E lá em Romanos, capítulo 5, diz, se nós já fomos justificados com Cristo, temos então paz com Deus. Então, uma vez justificado com Cristo através do arrependimento e da conversão, aí então nós somos aceitos na família de Deus. E sendo aceitos na família de Deus, como diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no nome de Jesus. Por que no nome de Jesus? Em harmonia com Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz, porque debaixo dos céus nenhum nome fora dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, o único nome pelo qual nós possamos ser salvos, o único nome direcionado ali, dado por Deus para a salvação do ser humano, é o nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. E aí depois vem então esse processo da regeneração. É um ato divino, ou seja, ele vai te dar uma vida nova, uma vida mais elevada nos seus sentimentos, pensamentos, em conformidade, claro, com a palavra de Deus. O Novo Testamento, ele descreve a regeneração em alguns passos ou tipificações. Por exemplo, nascimento. Na regeneração há o processo do novo nascimento. Deus Pai, quem gerou o crente nascido de Deus, 1 João capítulo 5, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aquele que dele é nascido. Ou seja, é algo interessante isso aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esta pessoa, ela nasce de novo. E agora vem o seguinte, diz aqui, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Ou seja, e toda pessoa que ama Cristo, vai amar também o irmão que é nascido em Cristo, o servo de Deus que se converteu a Cristo. É necessário ter esse amor em Cristo, é um resultado do novo nascimento. Quando você vê uma pessoa que não ama Cristo, quando você vê uma pessoa que não tem interesse pelas coisas de Deus, quando você vê uma pessoa dividida entre Deus e o mundo, entre as coisas santas e as coisas profanas, esta pessoa ainda não foi regenerada. Ainda não passou pelo processo de regeneração. Ela precisa buscar mais a Deus, encontrar, ter mais contato com Cristo, para que ela possa, encontrando a verdade de Cristo, ela possa encontrar o Senhor e aí ela ser regenerada. Além do nascimento, tem também a purificação. Como está escrito na carta de Tito, no capítulo 3, versículo 5. A alma foi lavada completamente das imundícias da vida que a pessoa tinha antigamente. E agora então ela recebeu uma nova vida e ela vai ter agora novas experiências com Deus através da edificação e da lavagem pela palavra de Deus. Em terceiro lugar, o Senhor nos vivifica. O processo de regeneração tem o nascimento, a purificação e a vivificação. Nós somos vivificados em Cristo. Um texto interessante, que é o texto aqui de Colossenses. Eu quero ler primeiramente aqui o capítulo 3 de Colossenses, no versículo 1,
diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí agora diz no versículo 10: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então há uma vivificação, mortos para o mundo e renascidos para Deus. Então esse nascimento, aí há uma transformação por conta dessa vivificação na palavra de Deus. No livro de Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Há uma renovação. Efésios 4, 23. Vamos ver aqui. Efésios 4, 22 e 23 diz assim: é que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, né? E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, há um processo de vivificação em Cristo. Através da regeneração, nós nascemos de novo, nós somos purificados, somos vivificados, e há um processo de recriação de um novo modelo de vida, um novo estágio de vida, um novo jeito de pensar. Deus nos recria para esse propósito, né? Então nós somos recriados. O Deus que soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida é o mesmo Deus que sopra agora nas narinas espirituais do pecador uma nova vida, e ele então se torna uma nova criatura. Nós somos criados de novo. Assim que alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aí vem então a ressurreição. Nós esperamos a ressurreição dos santos. O homem que se converte a Cristo, que vive para Deus, essa pessoa não vai morrer para sempre. Não será a morte eterna. A morte é apenas uma passagem, uma evolução do estado físico para o estado espiritual. Por isso é chamado de vida eterna. João capítulo 5, versículo 24 diz: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. E eu quero ler aqui 1 Coríntios com vocês, falando sobre a ressurreição dos santos. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1 diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permanecestes, pelo qual também sois salvos, sois salvos, se o retiverdes, como tal vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno nem de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim havemos crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, por que Cristo ressuscitou?
E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual também não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Porque assim como a morte veio a um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado será a morte. Ou seja, a ressurreição faz parte de todo esse processo de regeneração que vai acontecendo no decorrer da história do homem de Deus. Nascimento, purificação, vivificação, criação de uma nova criatura e a ressurreição. Então, nós esperamos a ressurreição, porque sabemos que assim como Cristo ressuscitou, Ele também tornará a ressuscitar aqueles que em Cristo morreram, e também ressuscitará aqueles que serão condenados, porque a ressurreição virá sobre todos. Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus para você, ainda no livro de João, capítulo 5, que diz assim, o seguinte, 5, versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que ouviram, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Mas todos serão ressuscitados. Mas aqueles que viveram em Cristo, que aceitaram a Cristo, que esperaram em Cristo, eles ressuscitarão para a vida. Falando da regeneração, nós queremos ainda falar aqui um pouco sobre a santificação. O que vem a ser a santificação? Santificação significa tornar-se santo, consagrar-se, separar-se do mundo para pertencer a Deus, ter comunhão com Ele através de Cristo e servi-lo com alegria. É através do processo de santificação que o homem regenerado passa a ter um relacionamento íntimo com Deus em sua vida diária. Cristo nos santifica, nos chama, capacita e prepara para uma vida nova. Porém, dali em diante, nós precisamos nutrir essa santificação. E como é que nós vamos nutrir essa santificação? Permanecendo em Cristo todos os dias, nas nossas práticas diárias, né? E, pastor, como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, separando-se, né? Separar-se do mal para pertencer a Deus. Então, é necessário que abandoneis as obras infrutíferas da carne. É necessário que abandoneis as obras do maligno, as obras infrutíferas do mundo. Em segundo lugar, separar-se para servir a Deus com dedicação. Nós vivemos dias em que poucas pessoas têm realmente dedicação em servir a Deus. A maioria vive de agenda, né? Não tem nenhum compromisso nem com o próprio culto, quanto mais com Deus. Servem a Deus somente quando lhe é favorável, quando alguma coisa que precisa fazer, que vai fazer, é favorável ao ego, a pessoa serve. Mas quando as coisas não são favoráveis ao ego, quando traz um certo confronto, um certo desconforto,
a pessoa abre a boca e diz: Deus precisa me curar nisso, e aí prefere não cumprir a vontade de Deus. Então isso não é santificação, isso na verdade é profanação. Então nós não devemos profanar a santidade de Deus, mas viver consagrado para Cristo, obedecendo e fazendo a sua vontade, dia após dia. Né? Então, os 3 meios da santificação. O primeiro é que nós somos santificados pela palavra de Deus. Né? É a palavra que nos santifica, como está escrito lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17. E, segundo lugar, a gente precisa crer no sangue de Jesus. Saber que é através do sangue de Jesus que nós somos salvos, que nós somos regenerados. Como nós lemos lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 12, né? Que ele ofereceu uma vez o sacrifício único por todos os homens. Ou seja, o justo, como diz o livro, como diz lá na epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que o justo foi dado pelos injustos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o sangue de Jesus Cristo nos declarou justo, Ele nos santificou. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, nos regenerou pela nossa fé. E aí agora nós precisamos nos santificar e viver separados para Deus, crendo, acima de tudo, no sacrifício entregue por Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 12 diz: e por isso também Cristo, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue padeceu fora da porta. Ou seja, nós precisamos crer no sacrifício do sangue de Jesus e também ser santificado pelo Espírito Santo. Uma vida de comunhão com o Espírito Santo nos ajuda a mantermos em santidade. A pessoa não pode ser santo sem a presença do Espírito Santo. Se ele não estiver conosco, é impossível para o homem ser santo. Porque ninguém consegue se santificar por si só. Ninguém consegue seguir a Deus ou servir a Deus pela sua própria força. É necessário buscar a Cristo, é necessário ter comunhão com o Espírito Santo e ter contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela santifica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima aula. Nós voltaremos aí na próxima aula com mais assuntos, com mais novidades para você. Fica na paz do Senhor e Deus te abençoe.